As raízes problemáticas da pobreza em África. A pobreza persistente em África é o resultado direto de uma acumulação de desvantagens severas e de crises históricas. Este não é um fenómeno recente. As suas raízes são profundas e estendem-se por um longo percurso de dificuldades, começando com os próprios desafios geográficos e estruturais do continente, muito antes da chegada de forças externas. A história de África, vista sob a lente do seu desenvolvimento económico, é uma narrativa de fragmentação política, de sistemas produtivos com baixa acumulação de capital e de uma vulnerabilidade crónica a choques, tanto climáticos como humanos. As interferências externas, nomeadamente o tráfico de escravos e a colonização, não encontraram um paraíso, mas sim um terreno já minado por dificuldades, que foram depois exploradas e amplificadas a uma escala catastrófica. Este é um vídeo que nos deu imenso trabalho de pesquisa e verificação de factos, pelo que o vosso apoio é fundamental. A grande maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos não subscreve o canal. Se gostam do nosso conteúdo, ajudem-nos a crescer e a chegar aos 15.000 inscritos, até ao final do ano. Muito antes da interferência externa em larga escala, a paisagem política de África era definida por uma instabilidade e fragmentação crónicas. O continente estava dividido numa miríade de reinos, impérios e chefaturas que se encontravam frequentemente em estado de guerra uns com os outros por controle de território, rotas comerciais escassas e recursos. Grandes impérios como o do Mali ou Sondé existiram, mas eram a exceção e mesmo estes acabaram por colapsar devido a conflitos internos e pressões externas. A norma era a ausência de Estados-nação unificados e duradouros, o que impedia a acumulação de poder e recursos numa escala suficiente para impulsionar um desenvolvimento tecnológico e económico mais robusto. Esta rivalidade constante entre diferentes grupos foi uma vulnerabilidade fundamental, pois normalizou o conflito e a captura de inimigos, criando um ambiente que, mais tarde, se tornaria terreno fértil para o comércio de seres humanos em massa. A base económica da maioria das sociedades africanas era a agricultura de subsistência, caracterizada por uma baixa produtividade. As técnicas agrícolas eram rudimentares e altamente dependentes de padrões de chuva erráticos, tornando as colheitas e a própria sobrevivência uma luta constante contra a seca e a fome. O conceito de propriedade privada da terra, um motor para o investimento e a acumulação de capital na Europa, era largamente ausente. A terra era comunitária, o que, na prática, desincentivava investimentos a longo prazo na melhoria do solo ou em infraestruturas agrícolas por parte de indivíduos. A riqueza não era medida em capital para reinvestimento, mas sim em gado ou no número de dependentes, um modelo económico que, embora funcional para a sobrevivência do grupo, se mostrava incapaz de gerar os excedentes e o capital necessários para a industrialização ou para competir com sistemas económicos externos mais agressivos e expansionistas. A própria geografia do continente representava uma barreira formidável ao desenvolvimento. A norte, a imensidão do deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, funcionava como um obstáculo gigantesco, isolando grande parte da África subsaariana das rotas comerciais e tecnológicas do Mediterrâneo. As suas condições áridas e a sua aspereza limitavam a agricultura e os assentamentos a oásis e ao Vale do Nilo. Mais a sul, vastas regiões eram e são infestadas pela mosca de 7C, cujo parasita causa a doença do sono em humanos e a nagana no gado, tornando impossível a criação de animais de grande porte essenciais para a agricultura de tração e o transporte. A malária, endémica em quase todo o território subsaariano, representava um fardo sanitário e económico permanente, ceifando vidas e diminuindo a produtividade de gerações inteiras. O ambiente era, em si, um adversário implacável. As estruturas sociais de muitas comunidades africanas continham fragilidades que foram fatalmente exploradas. A existência de sistemas de servidão e escravatura doméstica, utilizados para pagar dívidas ou como resultado de guerras, era uma prática interna em muitas sociedades antes da chegada dos europeus. Embora diferente em escala e brutalidade da escravatura transatlântica, esta prática estabeleceu uma base social e económica para a captura e venda de seres humanos. Tecnologicamente, o continente encontrava-se em desvantagem. A metalurgia do ferro era dominada, mas o desenvolvimento de tecnologias militares cruciais, como as armas de fogo e a artilharia, não ocorreu de forma endógena. Esta disparidade tecnológica criou um desequilíbrio de poder devastador quando os africanos foram confrontados com exércitos e mercadores equipados com armamento europeu, tornando a resistência militar extremamente difícil e a captura de escravos muito mais eficiente. Se a interferência externa nunca tivesse ocorrido, a trajetória de África não seria, realisticamente, um caminho fácil para a prosperidade. Os problemas estruturais eram demasiado profundos.
O mais provável seria a continuação de um ciclo de consolidação e colapso de impérios regionais, marcado por conflitos endémicos. O crescimento populacional e económico seria severamente limitado pela baixa produtividade agrícola e pelo fardo esmagador das doenças endémicas. O isolamento geográfico imposto pelo Saara e pelos oceanos continuaria a dificultar a difusão de novas tecnologias. O desenvolvimento seria lento, desigual e constantemente ameaçado por secas, fomes e guerras internas. A chegada dos europeus não interrompeu uma era dourada, em vez disso, atuou como um catalisador que pegou em todas estas vulnerabilidades pré-existentes, a fragmentação política, a violência endémica, a desvantagem tecnológica, e levou-as a um nível de exploração e destruição sem precedentes. O tráfico de seres humanos foi a catástrofe que moldou a África moderna. Começando com o tráfico transariano e do Índico e depois explodindo com o tráfico transatlântico a partir do século XV, esta foi a maior migração forçada da história. O seu principal dano foi a sangria demográfica e social. Foram os homens e mulheres jovens e saudáveis, a base produtiva das sociedades, que foram capturados e vendidos. Reinos inteiros reorientaram as suas economias, abandonando a agricultura e o artesanato para se dedicarem a guerras cujo único objetivo era capturar os seus vizinhos para os trocar por armas de fogo, álcool e quinquilharias europeias. Este sistema perverso destruiu a confiança entre os povos, desmantelou estados, corrompeu as lideranças e mergulhou o continente em séculos de violência generalizada, deixando um legado de trauma e desestruturação social do qual a África nunca recuperou totalmente. O impacto do tráfico de escravos na economia africana transcende a mera análise demográfica. O rapto sistemático de milhões de indivíduos entre os séculos XV e XIX não representou apenas uma perda de mão de obra, significou a extração forçada e contínua de capital humano insubstituível. Quando o navio negreiro partia, não levava apenas corpos. Levava o metalúrgico que dominava as técnicas de fundição do ferro, essenciais para a produção de ferramentas agrícolas e de defesa. Levava a tecelã que detinha o conhecimento de padrões complexos, que eram verdadeiros arquivos de identidade cultural e social. Levava o especialista em botânica medicinal, cujo saber empírico era vital para a saúde da comunidade. Este processo era, na prática, a descapitalização tecnológica e intelectual de uma sociedade. Cada indivíduo escravizado era um repositório de conhecimento que se perdia, criando um vácuo que impossibilitava a inovação e o desenvolvimento económico sustentado, condenando gerações a um ciclo de estagnação e vulnerabilidade. Esta é a razão mais antiga e fundamental. A geografia de África tem apresentado desafios históricos únicos. O continente tem uma linha costeira relativamente curta e regular, com poucos portos naturais de águas profundas, dificultando o comércio marítimo em comparação com a Europa, por exemplo. Grandes rios como o Congo e o Nilo, embora vitais, são interrompidos por cataratas que impedem a navegação contínua para o interior. A expansão da agricultura foi historicamente condicionada pela mosca de tsetse em vastas áreas da África Central, que limita a criação de gado, essencial para a lavoura, e pela irregularidade das chuvas. Além disso, a prevalência de doenças tropicais como a malária teve um impacto profundo na saúde pública e na produtividade da mão de obra. Embora os africanos tenham desenvolvido formas de adaptação notáveis, estes fatores geográficos e ambientais representaram, historicamente, custos de transação e desenvolvimento mais elevados do que noutras regiões do mundo. Após séculos de exploração através do tráfico de escravos, a Europa decidiu ocupar e administrar diretamente o continente. Na Conferência de Berlim de 1884 a 1885, as potências europeias dividiram a África entre si, usando régua e esquadro. Criaram fronteiras retilíneas que ignoraram por completo as realidades geográficas, culturais, étnicas e políticas existentes. Grupos étnicos rivais foram forçados a coexistir dentro de uma mesma colónia, enquanto outros grupos foram divididos por 2 ou 3 fronteiras diferentes. Esta divisão arbitrária é a semente de inúmeros conflitos separatistas e guerras civis que eclodiram após a independência e que continuam a devastar o continente até hoje. A estrutura administrativa colonial foi desenhada não para desenvolver uma nação coesa, mas para controlar e explorar o território de forma eficiente, deixando um legado de Estados frágeis e com uma identidade nacional profundamente fraturada no momento da independência. O objetivo fundamental do colonialismo era económico, extrair matérias-primas para as indústrias da metrópole. As potências coloniais reorganizaram as economias africanas para servirem exclusivamente este propósito. Construíram-se ferrovias e estradas não para ligar cidades africanas ou promover o comércio interno, mas para ligar as minas e as plantações aos portos de onde os recursos, cacau, borracha, cobre, diamantes, eram exportados.
Foi desincentivada qualquer forma de industrialização local que pudesse competir com as indústrias europeias. Os agricultores foram forçados a cultivar produtos de exportação em vez de alimentos para o consumo local, criando uma dependência crónica das importações alimentares. Este modelo de economia extrativista, focado na exportação de um ou dois produtos primários, sem valor acrescentado, tornou as economias africanas extremamente vulneráveis às flutuações dos preços nos mercados internacionais, um legado que ainda persiste. No momento em que os países africanos alcançavam a independência, o mundo estava dividido em dois blocos, o capitalista, liderado pelos EUA, e o comunista, liderado pela URSS. As nações africanas tornaram-se peões neste tabuleiro de xadrez global. Em vez de apoiarem o desenvolvimento de instituições democráticas e estáveis, ambas as superpotências apoiaram regimes autoritários e ditadores corruptos, desde que estes se alinhassem com o seu bloco. Mobutu Sese Seko no Zaire, atual RDC, por exemplo, foi apoiado pelo Ocidente por ser anticomunista, apesar de ter pilhado o seu país durante décadas. A Guerra Fria também alimentou guerras por procuração devastadoras em Angola, Moçambique, Etiópia e noutros locais, onde os blocos rivais armavam lados opostos em conflitos civis, destruindo infraestruturas e ceifando milhões de vidas. Este período minou a soberania recém-adquirida e instalou uma cultura de poder baseada na força e no patrocínio externo, em vez da legitimidade popular. Herdando estados frágeis e fronteiras artificiais, muitos dos primeiros líderes africanos enfrentaram desafios imensos. No entanto, em muitos casos, a elite que chegou ao poder após a independência replicou as estruturas de exploração dos antigos colonizadores, mas desta vez para benefício próprio. A corrupção tornou-se endémica, com vastas somas de dinheiro provenientes de recursos naturais e ajuda externa a serem desviadas para contas bancárias privadas na Europa. Instituições fracas, a falta de transparência, o nepotismo e a ausência de um verdadeiro Estado de Direito permitiram que cleptocracias se instalassem. O Banco Africano de Desenvolvimento estima que a corrupção custa ao continente cerca de 148 mil milhões de dólares por ano, drenando recursos que poderiam ser investidos em saúde, educação e infraestruturas. Este fator interno, embora com raízes históricas profundas, é uma das barreiras mais significativas ao desenvolvimento atual. Nos anos 70, muitos países africanos contraíram grandes empréstimos, encorajados pelos preços elevados das suas matérias-primas. Quando os preços caíram e as taxas de juros globais subiram nos anos 80, gerou-se uma crise da dívida. Incapazes de pagar, muitos países foram forçados a recorrer ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e ao Banco Mundial. Estas instituições impuseram programas de ajustamento estrutural como condição para os empréstimos. Estes programas exigiam cortes drásticos na despesa pública, saúde, educação, privatizações em massa e a liberalização total do comércio. Embora o objetivo fosse estabilizar as economias, o resultado foi frequentemente devastador. Milhões de pessoas perderam o emprego, os serviços sociais básicos colapsaram e as indústrias locais incipientes faliram por não conseguirem competir com as importações baratas. Este período aprofundou a pobreza e desmantelou ainda mais a capacidade do Estado de servir os seus cidadãos. O legado das fronteiras artificiais, a competição por recursos minerais valiosos, a má governação e as intervenções da Guerra Fria criaram um barril de pólvora que explodiu em inúmeros conflitos após a independência. Guerras civis devastadoras no Ruanda, na Libéria, na Serra Leoa, no Sudão e na República Democrática do Congo, entre outros, resultaram na morte de milhões de pessoas, não só diretamente pela violência, mas também pela fome e pelas doenças que se seguiram. A instabilidade crónica destrói o capital físico, estradas, escolas, hospitais e o capital humano, fuga de cérebros, trauma psicológico. Afugenta o investimento estrangeiro, exceto aquele que se foca na extração de recursos em zonas de guerra. Os diamantes de sangue são o exemplo mais famoso. Um país em guerra não se desenvolve, regride. A paz e a estabilidade são os pré-requisitos mais básicos para qualquer forma de progresso económico e social sustentado. Embora a geografia sempre tenha tornado a África suscetível a certas doenças, as crises de saúde pública mais recentes tiveram um impacto económico profundo. A pandemia de VIH-Sida, que atingiu o seu pico no final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi particularmente catastrófica na África subsaariana. A doença ceifou a vida de milhões de adultos na sua idade mais produtiva, dizimando a força de trabalho, deixando milhões de órfãos e sobrecarregando sistemas de saúde já frágeis. O custo do tratamento e da prevenção desviou recursos escassos de outras áreas vitais do desenvolvimento. Mais recentemente, surtos de ébola demonstraram como uma crise sanitária pode paralisar economias e reverter anos de progresso em questão de meses.
A malária continua a ser um fardo econômico gigantesco, custando ao PIB do continente milhares de milhões de dólares por ano em perda de produtividade. A saúde da população é, inegavelmente, a riqueza da nação. Esta é a razão mais atual e estrutural. Mesmo quando os países africanos produzem, enfrentam um sistema de comércio global que está, em muitos aspectos, viciado contra eles. As nações ricas, como os EUAs da União Europeia, impõem tarifas baixas ou nulas para as matérias-primas africanas, como o grão de cacau, mas aplicam tarifas altas a produtos processados, como o chocolate. Isto cria um forte desincentivo para que a industrialização e a criação de valor acrescentado aconteçam em África. Além disso, os subsídios maciços que os países ricos dão aos seus próprios agricultores, por exemplo, no algodão ou no açúcar, criam um excesso de produção que é depois vendido em África a preços artificialmente baixos, levando os agricultores locais à falência por não conseguirem competir. Estas regras comerciais desiguais perpetuam o velho padrão colonial de uma África que exporta matérias-primas baratas e importa produtos manufaturados caros, limitando o seu potencial de desenvolvimento. A análise factual da história económica de África revela uma verdade desconfortável: a pobreza do continente é uma condição com causas profundas e multifacetadas, não sendo fruto do acaso. Nasceu de severas desvantagens ambientais e de uma fragmentação política endémica que gerava conflitos. Estas vulnerabilidades foram depois exploradas de forma sistemática e brutal durante séculos pelo tráfico negreiro, que desestruturou sociedades inteiras. O colonialismo que se seguiu formalizou a exploração, criando economias extrativistas e estados artificiais. A era pós-colonial, por sua vez, foi marcada pela herança desses problemas, agravados pela corrupção interna, por guerras por procuração e por um sistema financeiro e comercial global desfavorável. O caminho para a prosperidade exige, portanto, não apenas superar os problemas internos de governação, mas também confrontar e reformar as estruturas históricas e atuais que continuam a extrair riqueza do continente e a limitar o seu potencial. Deixa-se bem claro que este vídeo não é para instigar o ódio contra o colonizador europeu e nem contra os europeus ou norte-americanos modernos, e nem é também para acusar os africanos e lhes diminuir ou maltratar, mas é apenas informativo e com factos claros, pelo que se pede a todos que façam um uso racional e não preconceituoso das informações aqui transmitidas. Se todas as grandes nações da história conseguiram reerguer-se das cinzas e de um passado sofrido, é porque se os africanos quiserem, também o poderão fazer. Não existe etnia humana superior à outra, nem a cor da pele significa cérebro melhor ou pior, mas tudo está na vontade de cada povo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Não se esqueça de dar o seu gosto, subscreva este canal, ajude a compartilhar este vídeo e veja mais vídeos deste canal. Muito obrigado por ter assistido.